2000 abri a W7, em 2001 eu tive uma oportunidade por conta do Eduardo Valente, ele também já trabalhava com essa questão de audiovisual, da UF, nessa questão crítica, né, da revista Sinapse e de produção de mostras. A gente ganhou um edital na Rio Filme pela W7, foi o primeiro trabalho que a W7, recém-nascida, fez. A gente ganhou um edital de fazer um curta, é uma merreca, hoje seria, sei lá, nem 50 mil reais para fazer um curta em 35. Ganhamos esse edital na Rio Filme e fizemos um filme que é o Castanho, que é uma comédia em 35mm. E por conta dessa parceria, como deu certo, ele me convidou para eu colocar 2 eventos pequenos no CCBB, pela W7, para realizar no CCBB esses 2 eventos, que era o lançamento da revista Sinapse, isso em 2000, ou 2001, algo assim, 2001. E uma mostra, foi a primeira mostra institucional que eu fiz, né, que é a Mostra Cinema Brasileiro dos anos 90, 9 questões. Por conta do Eduardo Valente, que gentilmente me convidou para ajudá-lo, eu fiz um curta, meu primeiro curta, né, com dinheiro, e produzi, mesmo ganhando muito pouco, mas mais porque para mim era importante ter esse contato, né, com esse cenário institucional do CCBB, que não é Fundação Progresso, né. Graças a isso, eu consegui conhecer o Roberval Duarte, na época, que era quem estava na programação do CCBB. No final de 2001, a mostra que ninguém está fazendo estava já meio que, valeu, pô, foi bom, maneiro, a gente não sabia se ia continuar ou não, em 2002, né? Eu trocando ideia, falo, pô, Roberval, vamos fazer. Ele já gostava, ele ia na mostra que ninguém está fazendo, tal, o clima, né? Sabia qual era a situação. E a gente acabou casando essa questão de fazer uma repetição, um espírito, né, da mostra do que ninguém está fazendo, na Mostra Livre. E, inclusive, o nome da mostra, a gente decidiu, foi um papel de pão que o Pedro Bronze deixou na minha casa lá. A gente estava tentando, pô, que nome que a gente vai dar? Acabou que o Filme Livre nasceu assim, né, Mostra do Filme Livre. A primeira edição foi em janeiro de 2002, logo na sequência. Foi durante uma semana, 100 filmes. Fizemos não era catálogo, um zine, igualzinho o Cinerasta. O Filme Livre meio que foi nosso rebento oficial, digamos assim, né? Que foi exatamente, o Guilherme me chamou o Pedro, a gente deu uma força na curadoria, em alguns anos lá, o Pedro foi curador, eu também. Não, os primeiros 2 ou 3 eu fiquei bem envolvido, depois eu saí. Quando ele saiu eu entrei, voltei, sei lá, enfim, uma coisa meio assim. O Caselli sempre foi, que também estava meio na mostra ali. O Chico ficou também pra caralho ali, naquela parada. Fizemos isso muito assim, sem ganhar, tinha muita merreca mesmo, assim, um dinheiro que nem deu para bancar tudo, mas para mim era muito importante conseguir fazer bem feito. Ter uma visão de aproveitar a oportunidade, né, que estava se abrindo, que era o espaço, que é o maior espaço cultural do Brasil, na época, hoje ainda, né? Mas na época era de fato, não tinha nada parecido com a teatro, música, cinema, né? E artes plásticas, como o CCBB era e é. E aí eu pensei, pô, vamos fazer bem feito, dar certo, para no ano que vem fazer de novo uma segunda edição. E foi o que rolou. No ano seguinte, mesma coisa, só que aí aumentou para 2 semanas, e aí teve um ano para preparar, porque a primeira edição foi tipo, cara, tá rolando, vamos fazer, vamos. E em janeiro nasceu. Deu certo, né? O CCBB gostou, o Roberval gostou, gostaram, confiaram na gente, né? Na W7, eu. E ano seguinte, 2003, segunda edição. 2004, terceira edição. E aí já começa a ganhar existe, é bacana, o pessoal é sério. Mostra que ele está fazendo, e aí todos esses, Pedro Bron, Dido, Chico e todos os outros, Karen e milhões de outros que fizeram a mostra que ele está fazendo, participaram desses primeiros, Ikeda, principalmente fundador da Mostra do Filme Livre, junto comigo, junto com o Chico Serra, junto com o Dido, de alguma forma cada um, né, ajudando como podia, né, na curadoria e na produção, né. E aí foi crescendo, chegamos a passar quase 300 filmes numa edição, homenageamos Andrea Tonati, homenageamos assim, de levá-los ao CCBB, Rio. Começou até os 10 primeiros anos foi só no CCBB do Rio. A partir do 11º começou a ter, cada ano, Rio, São Paulo, depois Rio, São Paulo e Brasília, e o ápice foi
os 4 CCBBs, Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A Mostra do Filme Livre passando mais, a média era 200 filmes ou mais, por aí. Catálogos fantásticos, feitos por artistas. Cada ano eu convidei um artista para fazer. Thiago Venturotti, Mariana Mansur, Carlos D., Batman Pobre, né? Pureza, Christian Caselli. Outra pessoa que também, da Mostra do Filme Livre, ele não estava, Caselli, né? Christian Caselli. Ele não estava na cena da Mostra que ele está fazendo, mas na Mostra do Filme Livre ele chegou como aluno de uma oficina em 2003 e depois nunca mais saiu, e é a Mostra do Filme Livre também, tipo, representa tanto na curadoria quanto na produção, e das vinhetas todas, fantástico, cara, maravilhoso, trabalho lindo. E aí a Mostra do Filme Livre se tornou a maior mostra de cinema independente do Brasil. Só para completar a questão das homenagens, nós levamos para o CCBB, e às vezes de Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, figuras fantásticas que já foram, né? Já morreram. Luiz Rosenberg Filho, André Tonati, agora recentemente o Capovilla faleceu, né? E outros que não faleceram, né? Mas o Eliseu Visconti, que também faleceu. Luiz Paulino dos Santos faleceu durante a mostra, em 2017. Esses que faleceram, Carlos Alberto Prates, Joel Pizzini, Edgar Navarro, cada ano um, né? Helena Inês, pessoas fundamentais do nosso cinema livre, né? Cinema cultural, cinema de poesia, e que a gente teve o prazer de estar junto durante aquele momento, em algumas vezes pessoas que estavam completamente no ostracismo, né, e que graças a essa condição que a gente teve de homenageá-los, voltaram a fazer filmes. Rosenberg Filho é o exemplo clássico. Que a Mostra do Filme Livre é um divisor de águas. Dali começa uma outra situação. Acaba lá na Fundição Progresso e começa uma outra fase. Com essa outra fase aí, cada um foi pro seu lado, foi fazer a sua vida, foi se profissionalizando, né? A maioria se profissionalizou, né? E a gente foi entrando, a gente vai ajudando, vai trazendo conteúdo para as pessoas, né? Foi esse legado, né, que a gente deixou, né? A gente deixou um legado e as pessoas nos conhecem a partir disso aí, né? Sim. Nessa mesma época, até 2005, o Curto Curta era o site, e a gente tinha uma parceria com o Ateliê da Imagem, que era, não sei se ainda, se existe, uma escola de fotografia na Urca, em frente ao Unirio, do outro lado da rua. Era uma escola muito bacana, e eles tinham um espaço e a gente fazia mensalmente uma sessão Cineclube Curto Curta. Lá, durou uns 3 anos. Maravilhoso. Durante a Mostra do Filme Livre, nós fizemos parcerias com vários cineclubes, principalmente com o Mate Coangu, que é a galera de Duque de Caxias, né? Que é Igor Cabral, Igor Barradas, Fabiola Trinca. Até que em 2005 ou 2006, na mostra, nós fizemos uma ação mais organizada, que é a chamada Cineclubes Livres, que rolou por mais de 10 anos, que era, a gente pegava a cada ano a programação da mostra livre, que era de 200 filmes, curta, média, longa, porque a Mostra de Filme Livre é isso, era o espírito da mostra que ninguém está fazendo, era qualquer formato, qualquer duração, qualquer época, qualquer tema, tanto faz, né? Podia ser filmes de 15, 20 anos atrás, tanto faz, enfim, era uma mostra livre, né? Que tentava juntar essas questões e tinha uma curadoria para tentar fazer a liga, né? Das sessões, né? Porque se não tivesse curadoria, ou seja, esse comitê de seleção, né? Quem visse os 1000 filmes, a gente recebia 1000 filmes, né? Mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos. Não tem como passar 1000 filmes, né? Fisicamente não tem. Então a gente fazia uma seleção, como é que fala? Generosa, né? Porque a gente selecionava 20% mais ou menos dos filmes. Na verdade menos, porque muitos desses 200 filmes eram convidados das sessões de homenagem, né? Que a gente não fazia só homenagem a cineastas, nós fizemos a zilhões de produtoras, Plus Ultra, Raça Filmes, a própria Pela Madrugada, produtoras de todo o Brasil, que a gente a cada ano escolhia algumas para fazer homenagem. E aí fazia debate, passava os filmes todos, né? Então, os cineclubes livres, 2005, 2006, a gente pegava um recorte da programação de 200 filmes, pegava ali uns 10, 15, 20 filmes e montava no site uma inscrição, divulgava geral, os cineclubes do Brasil inteiro, os cineclubes interessados faziam a inscrição, dizendo, né,
onde era, o que era, qual era o público, o perfil, não sei o que, tudo que a gente, enfim, fiz de descrição, escolhia os filmes que queria exibir, a gente mandava, na época era fisicamente, mandava um CD ou DVD, né? E eles passavam, e aí tinha, né, mandava depois como é que foi, foto, e o clipe, né, e tal. E a gente chegou a passar em um ano em mais de 70 cidades. Depois desse período inicial, eu chamei o Dudu, o Carlos Eduardo Magalhães, que também era cineclubista de São Paulo, de Santo André, e ele participou da equipe e trabalhou com a gente para fazer uma coisa mais organizada, que aí foi exatamente como era, só que mais organizado, ou seja, ele cuidava desse atendimento a todos esses cineclubes, das inscrições até o final. E aí a gente tem nos últimos 3 anos que rolou isso, que foi, salvo engano, 2013, 14, 15, né? Mais ou menos, se eu não me engano, que foi com ele, e aí ganhou de fato algo, foi muito melhor, mais profissional, porque o cineclube, ele leva o cinema, o audiovisual, aonde não existe, muitas vezes não existe nada de cultura, né? Nada, sim, literalmente nada. Em cidades pequenas, né? Vilas, bairros. Então, assim como a mostra que ninguém está fazendo foi para mim um vislumbre, né, do que era possível de se fazer, o que eu fiz também, que eu ajudei a fazer depois, curta, mostra livre, cinema de garagem, e outras ações que a gente fez, também, de alguma forma, ajudou outras pessoas a verem alguma possibilidade ali de prazer, né? Ou de ganhar dinheiro, ou de trabalhar, ou de se divertir, enfim. O filme livre, como o próprio nome diz, é um aspecto de um filme que não tem muitas fronteiras. Eu acho que a principal característica seria, de repente, filmes feitos com prazer, feitos com gana, com raça, feitos mais por amor do que qualquer outro sentimento. Eu acho que isso é o que força, assim, o conceito de filme livre. Tanto faz se ele é com apoio do Estado, sem apoio do Estado, e também tanto faz se ele tem uma narrativa mais ou menos careta, né? Agora, a mostra livre, ela procura, a curadoria dela procura encontrar, todos os filmes que chegam pra gente, filmes que têm aspectos narrativos mais experimentais e mais fora do padrão, ao mesmo tempo que filmes feitos sem apoio do Estado, ou seja, filmes feitos com a grana própria, com a gana própria, feitos com recursos caseiros, muitas vezes.